Que horas são agora, companheiro? 13 horas e 16 minutos, 1h16. Quero chamar a minha amiga aqui, a jornalista Luciana, a Juliana Lucília. Juliana, para falar a respeito. Tudo bem, querida? Boa tarde, querida. Boa tarde para você, para o pessoal que está em casa. Um assunto importantíssimo, né, Júlia? Que você falou no jornal. E eu gostaria que você falasse aos ouvintes do Tempo Quente esse negócio do coronavírus. Confirmado mesmo um caso suspeito em Londrina? Isso, exatamente. Hoje, boa tarde então mais uma vez para o pessoal que está em casa. Hoje chegou então essa informação durante a edição do Jornal Tarobá de que Londrina então investiga esse caso suspeito de coronavírus. A gente precisa frisar então que ainda é um caso suspeito, não é um caso confirmado então da doença. Para confirmar então essa doença é necessário um exame que deve ficar pronto aí em no máximo 5 dias. Então somente depois disso é que aí as autoridades de saúde vão poder dizer, não, se trata realmente de um caso de coronavírus. O que a gente já sabe até agora, né? Se trata, pelo menos é uma informação, tá, pessoal, em casa, a gente trata até assim, seria então uma paciente de 28 anos, uma jovem que teria chegado recentemente de uma viagem da Alemanha. Da Alemanha. Né? É a informação que nós recebemos, uma informação ainda preliminar. A gente ainda não sabe mais detalhes de como ela está. O que nós sabemos até agora é que essa paciente está internada em casa. Ela está exatamente. Na chamada quarentena já. É isso, ela está em isolamento domiciliar. O que acontece? Só vai poder confirmar essa quarentena, se vai ser necessário mesmo ela ficar em quarentena em casa, depois do resultado do exame. Porém, com o avanço da doença, a gente tem percebido que o Ministério da Saúde tem mudado realmente o protocolo de atendimento. Então, chegou de um país onde tem confirmação da doença, apresentou aqueles sintomas que a gente lembra, febre alta, a coriza, a tosse, exatamente, são aqueles sintomas que são muito similares a uma gripe, por exemplo. O que acontece? Qual é o protocolo de atendimento hoje? Esse paciente vai ficar internado em casa, ele não vai poder ter contato com outras pessoas. Até justamente, às vezes as pessoas pensam em casa, mas por que esse paciente, no caso, se for mesmo confirmado, né, o caso dessa jovem, mas por que essa jovem não está no hospital? A gente até lembra que Londrina tem um hospital de referência para casos graves de coronavírus, que é o Hospital Universitário aqui de Londrina. Mas por que então que essa jovem não estaria então no hospital universitário? O que acontece? A propagação seria muito maior. Ela teria muito mais contato com outras pessoas. Certeza. Como o estado de saúde dela provavelmente é bom, o estado clínico dela é bom, então ela fica em internamento domiciliar. Então essa é a explicação. Né? Exatamente. O que deve estar acontecendo então nesse período agora aí, né, as autoridades de saúde? Isso a gente está falando tudo de uma forma preliminar, claro. Tá? Vai ter coletiva daqui a pouco, né? Vai ter coletiva daqui a pouco. Então o que acontece? Para essa jovem, enfim, para essa paciente não ter contato com outras pessoas. Né? Então ela fica nesse isolamento domiciliar. Ela deve estar tendo provavelmente contato com as pessoas que residem ali junto com ela, que moram com ela. E se ela teve, por exemplo, algum parente que teve contato com ela, o que acontece? Provavelmente esse é o protocolo até então adotado pelo Ministério da Saúde. Provavelmente também essas pessoas que tiveram contato com ela após a chegada dessa viagem, provavelmente essas pessoas devem estar sendo monitoradas também. Então, é um caso, até hoje, no Jornal Tarobá, a gente trouxe a pneumologista, a doutora Jane, que faz parte do Comitê Paranaense também de coronavírus, ela que está aí também atuante nesse caso. Ela falou o seguinte, foi a minha primeira pergunta para ela, eu falei, doutora Jane, mas o que muda a partir de agora para o londrinense? A gente tem que tomar mais cuidado? Ela disse o seguinte, que o cuidado deve ser permanente, lavar bem as mãos entre os dedos, para o pessoal de casa, lavar bem as mãos entre os dedos, contar ali parabéns bem rapidinho, ela ensinou até essa estratégia, contar parabéns bem rapidinho. Tossiu aqui? O tossir. Né? A etiqueta do tossir até ela Exato, falou pra mudou gente. Agora, não é mais assim. Não, assim, não. Né? A gente tem que tossir exatamente aqui com o braço escondendo para que ali as gotículas não cheguem espalhem, até as outras pessoas. Então, a gente está acompanhando. Logo mais, às 2h30 da tarde, então, a Secretaria de Saúde vai trazer informações
esclarecedoras sobre esse caso suspeito, tanto a Secretaria de Saúde quanto a 17ª Regional de Saúde. E atualizando também, Evandro, um pouco das informações sobre o avanço do coronavírus no Brasil. Hoje, então, a gente tem 252 casos suspeitos de coronavírus no Brasil, com 2 confirmações, ambas em São Paulo. E também o que confirmou-se hoje, uma nova informação que também chega, a gente da imprensa tem acompanhado de perto, né, esses casos de coronavírus, enfim, essa epidemia que tem se espalhado, infelizmente, por vários cantos do mundo. Portugal acabou confirmando, já confirmou, então, um caso confirmado de coronavírus lá na cidade de Porto. Caso confirmado, tem um outro caso aguardando, então, uma contraprova. E os Estados Unidos, então, confirmaram a 2ª morte por coronavírus. Meu Deus do céu. Esse, então, é o estado que a gente pode dizer hoje, nessa segunda-feira, do coronavírus. É o panorama atual. Exatamente, é o panorama atual do coronavírus, do avanço dessa doença, infelizmente, aí, que tem assustado muita gente. Tá certo, Juliana. Então, logo mais no Jornal Tarobá, 2ª edição, mais detalhes, mais informações. Isso, com a Patrícia Chiozzi. Do Brasil Urgente também, mais detalhes, mais informações. Vamos atualizando tudo, né? Exatamente. Não é caso, até hoje a pneumologista estava falando, não é caso para alarme, enfim, para as pessoas ficarem apavoradas. No entanto, é bom manter a prevenção. Os cuidados. Álcool em gel, lavar bem as mãos e cuidado na hora de tossir. Tá certo, Ju. Muito obrigado. Espero ter ajudado vocês, colaborado. Com certeza. O telespectador aí do Tempo Quente ficou muito bem informado e vai tendo mais informações na programação. Obrigado, Ju. Tá certo. Muito obrigada, Evandro. Uma excelente tarde para vocês, pessoal. Tá aí a Juliana Lucília, então, falando conosco a respeito, então, gente, né, dessa suspeita dessa mulher estar aí com esse vírus aqui em Londrina, já em quarentena na residência. Vamos acompanhando, atualizando a equipe de jornalismo, a Central de Produções aqui da TV Tarobá.